pessoal, então, terceiro vídeo, né, de conversão 2, agora é sobre o efeito da distribuição sobre as bobinas, né, também no encurtamento, sobre a FMM. Então, agora, né, considere que uma bobina de fase seja composta então, por múltiplas bobinas. Então, antes a gente estava considerando que a gente tinha um A1, é só um A, né? Agora a gente tem um A1, A2, A3, até um AQ, né, Q bobinas. Então, a gente vai ter entre a bobina A e a bobina A1 e A2, a gente vai ter um ângulo alfa, né? Lembra do ângulo alfa, que é o ângulo entre ranhuras, né? Entre duas bobinas consecutivas, a gente vai ter um ângulo alfa, 2 alfa, né? São 2 alfas entre duas bobinas. Então, supondo que a posição central das duas, né? Então, 2 alfa. E assim por diante, né? Então, aqui eu tenho uma A1, uma A2, uma A3. Na verdade, é a mesma bobina, né, pessoal? A mesma fase, né? A gente está pegando várias bobinas, né, na mesma fase, mas digamos assim, a continuação da bobina, né? Só para reforçar, né? Bem, então, é possível obter então um vetor espacial, né, de cada bobina, né? Então, a gente pode usar a teoria de vetores espaciais para tentar entender a questão da distribuição, né? Que é mais fácil utilizando a teoria de vetores espaciais. Percebam que fazer por trigonometria isso dá um certo trabalho. O Fitts tenta fazer, ele faz lá toda uma trigonometria bem estranha na hora de deduzir. Eu vou acompanhar a dedução do Bin, tá? Que a edição Bin, o livro dele, que ele faz por vetores espaciais. Eu não sei porque depois de encurtamento ele não usa a mesma ideia. Ele usa uma outra ideia também, uma dedução bem estranha lá, que dá certo, mas eu não entendi o que ele fez, né? Também o Fitts também usa uma outra dedução para encurtamento bem estranha. Eu vou fazer as duas pelo mesmo método, que é um método bem interessante e funciona bem, tá? Bem, então, cada uma dessas bobinas individuais, né, ela vai ter a FMM temporal da fase A, né, igual, né, vezes uma coordenada espacial. Então, a primeira bobina vai ter uma coordenada 0, a segunda alfa, ela vai ser deslocada alfa, né, no espaço, a terceira uma coordenada 2 alfa, né. Então, eu vou criar um sistema com Q coordenadas, né. Então, é um sistema com Q coordenadas de vetores espaciais, tá? E essas Q coordenadas de vetores espaciais, elas vão compor a FMM da fase A, né? Então, a FMM da fase A vai ser o soma, né, da FMM proveniente de cada uma dessas Q coordenadas, né? E se eu abrir isso, né, eu consigo colocar em evidência, né, a FMM temporal, porque é a mesma, eles são todas na mesma fase, né? Até daria, a rigor, dizer que é metade da FMM temporal, porque é metade do fluxo que está sendo concatenado pela bobina, né? Então, para colocar um sobre 2 ali, se vocês acharem mais interessante, tá? Porém, não faz diferença, né? Para fins de dedução, esse sobre 2 ou não colocar esse sobre 2 não faz diferença, pode considerar que é inteira, camada dupla, sei lá, né? Bem, então, se você perceber, dá para colocar em evidência isso daqui, né? E daí a gente vai ficar com a soma dessas exponenciais. E apesar de ser complexo, né, e serem coordenadas de um vetor no espaço, isso daqui é matematicamente olhando, isso daqui é uma PG, né? Porque você está uma soma finita, né? Porque você tem Q coordenadas, é finito, não é infinito, né? Tem um fim. E cada uma desses elementos, né, é um múltiplo do elemento anterior, né? Então existe uma razão aqui, então isso aqui é uma PG, né? Então o termo inicial é E na J0, né? A razão é E na J alfa, então cada termo é E na J alfa vezes o termo anterior, né? E na J01 vezes E na J alfa, E na J alfa, vezes E na J alfa da E na J2 alfa, e assim sucessivamente. E eu tenho Q termos, o número de termos. Então a fórmula da PG, né, ela diz que é o seguinte, eu tenho aqui o primeiro termo, vezes 1 menos a razão elevado ao número de termos, sobre 1 menos a razão, né? E aí, se eu substituir cada termo, né, eu vou chegar que a minha soma é igual a 1 menos j, e na j que é alfa, né, 1 menos j que é alfa, sobre 1 menos e na j alfa, né? E aí, pessoal, o que interessa pra gente é um efeito disso no módulo da FMM, né? Então a gente vai tomar um módulo do vetor espacial. Até teria um efeito sobre a fase também, só que esse efeito sobre a fase vai ser igual em todas as fases, se a distribuição for igual em todas as fases, obviamente. Então acaba que dá na mesma, né? Só que o módulo, sim, o módulo é um efeito importante. Então, a gente tem que tirar o módulo disso daqui, o módulo desse vetor espacial, né? E nessa forma aqui a gente não tem fórmula de módulo de fase, tem um negócio bem estranho.
Então, a gente tem que tirar o módulo desse vetor aqui. Para tirar o módulo desse vetor, vocês perceberem, eles são bem parecidos, né? A única diferença é esse Q alfa aqui. Então, a gente pode supor que eu tenho n na jx, aqui 1 menos n na jx, deduzir essa expressão genérica e depois só substituir para a expressão individual. Bem, o módulo de n na jx, né, esse daqui é menos cosseno de x, né, menos j seno de x. Então, depois a gente vai ter, o módulo vai ser a raiz quadrada, né, da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. A parte real tem esse 1, tem o cosseno, a parte imaginária é o seno, menos seno, né? Então, 1 menos cosseno ao quadrado dá é um produto notável, 1 menos 2 vezes o cosseno, mais o cosseno ao quadrado, né? E menos seno ao quadrado é seno ao quadrado, positivo, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. 1 mais 1 dá 2. Então, eu posso colocar 2 em evidência, vou ter raiz de 2. E eu vou chegar no raiz de 1 menos cosseno de x. Aí a gente tem que deduzir ou tentar interpretar trigonometricamente o que é isso. Então, a primeira vez que eu fiz isso daqui, eu fiquei pensando, e cheguei numa solução. Se a gente for pensar, o seno ao quadrado de y é 1 meio menos 1 meio do cosseno de 2y. Então, o seno ao quadrado de x sobre 2, se eu dividir por 2y, né, substituir y por x sobre 2, vai ser 1 meio, né, 1 menos cosseno de x sobre 2. Né? Eu posso passar esse 2 por lá multiplicando, né, e eu chego num valor de 1 menos cosseno de x, que é 2 vezes o seno ao quadrado de x sobre 2. Então, 1 menos o cosseno de qualquer número é 2 vezes o seno ao quadrado desse número dividido por 2. Olha só que identidade mágica. Né? Reduzimos uma identidade trigonométrica. Se eu substituir, né, 1 menos cosseno de x por essa expressão, eu vou tirar a raiz, vai ficar um 2 na frente, né? E a raiz do seno ao quadrado de x é o módulo do seno de x. Considerando que x sobre 2, na verdade, é menor que π, né? Menor que 0 e menor que π, né? Eu tenho que o seno é positivo, então eu fico com 2 vezes o seno de x sobre 2. Né? Então, se x for Q alfa, eu vou ter 2 vezes o seno de Q alfa sobre 2. Se o seno de x for só alfa, eu vou ter 2 vezes o seno de alfa sobre 2. Beleza? Bem, então, se a gente substituir agora na expressão da FMM, do módulo que a gente queria, né, desde o princípio, a gente vai ter que vai ser o módulo de FA vezes o seno de Q alfa sobre 2 dividido pelo seno de alfa sobre 2. A gente define o fator de distribuição como sendo a relação do módulo da soma vetorial pela soma dos módulos dos vetores. Né? Então, ele é a soma do módulo da soma, dividido pela soma dos módulos. Né? Módulo o módulo da soma de cada componente, dividido pela soma dos módulos de cada componente. Por que isso? Né? Porque a gente tem ali n bobinas. Né? Então, na verdade, a gente teria feito amplificado n vezes. Então, na realidade, a gente tem que dividir, né, por todas essas bobinas para poder normalizar isso. Isso ainda queria um meio, se a gente quisesse 1 na n, né, um enésimo. Né? Porém, uma forma sistemática para definir esses fatores, a gente considera sempre que é um módulo da soma dividido pela soma dos módulos. A soma dos módulos, né, vai dar Q vezes FA, né, que aqui é bobinas. Então, digamos assim, anulando, né, ou cancelando o valor do FA com FA, né, a gente tem que o fator de distribuição, ou seja, o efeito da distribuição sobre a amplitude da FMM vai ser o seno de Qα sobre 2 dividido por Q vezes o seno de α sobre 2. Tá? Eu posso fazer esse mesmo procedimento para o caso de um dado harmônico H, né? E aí, se vocês quiserem provar, provem, né? Vai ser, H vai ser igual ao seno de QH vezes α sobre 2, dividido por Q vezes seno de H vezes α sobre 2. Tá? Isso daqui indica o porquê que é interessante distribuir. Né? Porque a gente distribuir, o efeito sobre as harmônicas vai ser muito mais agressivo do que o efeito sobre a fundamental. Né? Esse número K dele sempre é um número entre menos 1 e 1. Ele pode ser negativo, inclusive. Né? Então, dependendo da distribuição que eu fizer, eu posso reverter o sentido de uma onda da FMM. Posso inverter o sentido da FMM. Porém, a amplitude sempre vai ser reduzida. Né? Então, a onda de enrolamento concentrado tem uma fundamental maior do que a de distribuído. Tá? Eu perco o fundamental. Porém, eu vou perder muito mais nas harmônicas, então eu vou melhorar a qualidade da minha fundamental. Então, apesar de eu diminuir a potência que eu estou transmitindo na fundamental, eu estou diminuindo a potência que eu perderia com as harmônicas. Né? Então, principalmente a quinta e a sétima. Né? Então, por isso que é interessante, né, a distribuição das bobinas. Certo? Bem, então a mesma coisa vale para o encurtamento. O encurtamento também tem esse efeito, né, de eventualmente reduzir harmônicas. Né? Então, originalmente, né, uma bobina deve voltar em passo pleno, né? Então A está em 0 e a linha está em 180, em π. Né?
Porém, eu posso encurtar por um ângulo ρ. Né? Então, eu encurto ρ graus antes, eu volto a bobina ρ graus antes. Então, o meu passo vai ser gama, ou seja, o passo da bobina é gama, o encurtamento é ρ. São dois ângulos diferentes. Então, eu encurto com ρ graus, ou ρ radianos, por um passo de gama radianos. Tá? Eu posso usar também dois vetores espaciais para isso daqui. Né? Eu posso usar de novo a ideia dos vetores espaciais. Posso dizer que eu tenho o FA, né, em cada um, metade de FA, ou FA de fato, né, para cada bobina, tanto faz, não faz diferença também. E aí, né, tendo essa metade de FA em cada bobina, eu tenho um NJ0, a coordenada da primeira, NJ0, e NJ gama, a coordenada da segunda. Eu tenho ele está gama, graus ou radianos afastado do original, né? Então, eu quero obter também novamente o módulo da soma vetorial, né? Então, eu fazendo esse módulo, né? Aqui eu estou deduzindo com o meio, não precisava deduzir com o meio também, estou deduzindo, mas não precisaria. Eu vou ter que um NJ θ menos meio de NJ θ, né? Só tem que lembrar, na verdade, uma coisa que é importante é o sinal, né? Que um está no sentido, outro no outro. Então, FMM, apesar de ser vindo da mesma origem, ela tem um sentido inverso. Porque se FAD tem o sinal do tempo, então é só a corrente, não faz diferença, tá? Mas ela é no sentido contrário, então ela vai ficar negativa. Né? Então, sempre que eu tiver uma positiva aqui, eu vou ter uma negativa aqui e vice-versa, tá? Bem, então, se eu obter um módulo, né, da FMM FAS, eu vou novamente obter esse termo 1 a menos j gama, que é aquele mesmo 1 a menos jx que eu tinha deduzido. Né? E eu sei que esse carinha aqui, ele tem como resultado duas vezes o seno de x sobre 2. Né? Então, aqui esse 2 vai embora com aquele 1 meio, né? Mas assim, se não tivesse, tá, esse 1 meio para cancelar, depois ele seria cancelado de qualquer forma pela soma das FAs. Tá? Então, não faz diferença, tá? Não faz realmente diferença ter ou não ter esse 1 meio. Por mais que eu esteja cancelando aqui, tá? Mas não vai fazer diferença mesmo. Bem, então, aqui, pessoal, eu vou ter FA de t, né, vezes o seno de gama sobre 2. Isso é o módulo da soma, né, o módulo da soma. Então, agora eu tenho que encontrar o fator de encurtamento, ou fator de passo, né, que é o efeito da distribuição do encurtamento sobre a FMM. Eu pego o módulo da soma e divido pela soma dos módulos. Né? Então, aqui os módulos é 1 meio de FA agora, não, 1 meio mais 1 meio dá 1. Então, FA corta com FA, né? E aí eu tenho o seno de gama sobre 2. E esse é o fator de passo, tá? É mais comum a gente escrever não em termos do ângulo de passo, mas em termos do ângulo de encurtamento. Então, o ângulo de encurtamento, o ângulo de passo é π menos o ângulo de encurtamento, né? Então, eu posso substituir, né? Porque eu tenho aqui π, né? Aí aqui eu tenho ρ, né? E aqui eu tenho gama. Então, quem que é o gama? O gama é ρ, é π menos ρ, né? Alfabeto grego aí na veia, né? Se eu substituir π menos ρ aqui, né, eu vou ter seno de π sobre 2 menos ρ, vai dar seno de π sobre 2 menos ρ sobre 2. Aí, se a gente sabe que o seno de π sobre 2 menos 1 dado o ângulo alfa é o cosseno de menos alfa, que é igual ao cosseno de alfa. Então, eu tenho, na verdade, aqui o fator de passo, ele vai ser o cosseno do ângulo de encurtamento sobre 2, tá? Então, as duas identidades são válidas, tá? Tanto a identidade com o ângulo de passo, quanto a identidade com o ângulo de encurtamento. Tá? O fator de encurtamento também fica entre menos 1 e 1, e tem exatamente as mesmas possibilidades, né, de atribuições que o fator de distribuição. Tá? Ele reduz as harmônicas, reduz um pouco a amplitude fundamental, mas reduz muito as harmônicas, né? Então ele acaba sendo bastante útil. Bem, existe o fator de enrolamento, né, que é a combinação dos dois fatores, é o produto dos dois fatores, né, KD vezes KP, né, e esse vai ser o fator efetivo, né, da bobina. Ele é como se fosse um fator de acoplamento de um transformador, né, ele acaba tendo uma redução. Na verdade, né, a gente sempre tem relação de espiras ou efeito de espiras, né, sempre leva o caso monofásico, que só considera as espiras, né, de um transformador, por exemplo, né. Porém, esse é o caso ideal, esse é o único caso em que você só considera o valor das espiras, não considera um fator junto. Né? Mesmo um transformador real, monofásico, tem algum tipo de fator de atenuação do efeito das espiras. Né? Na máquina não seria diferente. Vai ter o fator de atenuação do acoplamento, eventualmente, né? Porém, que nem sempre é perfeito, né? Esse efeito vai ser modelado pela reatância de dispersão. Porém, a própria construção da máquina em si, a geometria da máquina, né?
não permite que esse ângulo seja exatamente n, né, o fluxo concatenado. Tipo, o efeito da concatenação de fluxo. Você tem uma atenuação, através da distribuição, do efeito da concatenação de fluxo. Então, o fluxo concatenado, lambda, né, não vai ser nφ, vai ser Ki vezes nφ, ainda sobre polo, né, vai ser concatenado. Então, isso na aula de indutância, que é na semana que vem, vai ficar bem evidente, né, que a gente vai tentar deduzir a representação da indutância. Então, a gente tem esse efeito do Ki, né, que atua sobre... Todas as expressões agora lá da FMM, né, são substituídas pelo Ki também, né, que a gente deduziu nos outros vídeos. Então, vai ficar KEN, né, sobre polos, certo? Esse é o fator de enrolamento, ele vai atenuar, né, o efeito do número de espiras na FMM. Beleza, pessoal? Então seria isso, né? Seria mais esse vídeo exemplo. Depois vão ter mais 2 exemplos, né? Para finalizar o último vídeo de teoria, né? Tem mais 2 exemplos para finalizar a questão da aula dessa semana.